Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão nos escutando aqui. Fernando Medina, eu sou o CEO da Luandre. A Luandre hoje é uma das maiores consultorias de RH do país. A gente foi a segunda empresa que mais trabalhou vagas no Brasil em 2020. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o perfil do líder que ganhou força com a pandemia. Esse é um tema que muitas empresas têm debatido, os RHs principalmente, porque com a pandemia a gente acabou tendo uma mudança muito grande na realidade de todo mundo, de todas as empresas, e com isso também a gente começou a perceber como sociedade, como empresa, a diferença que um bom líder faz, né? Ou que um mau líder também faz às vezes na empresa. E com isso algumas competências, algumas características dos líderes acabaram ganhando mais força. E hoje é o tema aqui do nosso bate-papo para a gente falar o que ganha força e o que perde força se a gente pensar num líder que nós queremos ter dentro da nossa empresa. Então a primeira coisa que aconteceu, acho que com muitas empresas durante a pandemia, é que a gente teve uma nova realidade onde muita empresa teve que fazer um home office. É algo novo para as empresas, nem todo mundo estava pronto. A própria Luandre também fez, a gente não tinha uma estrutura e de repente você teve que se adaptar. Todas as empresas tiveram que se adaptar, muita gente não tem, a maioria das pessoas não tem uma estrutura adequada para home office, você não tem problema de internet, de infra, de tudo, e isso mudou também o dia a dia, porque antigamente a gente estava acostumado a ter um ambiente de trabalho com todo mundo ali do lado. Isso foi um baque, principalmente para aqueles líderes, aqueles chefes mais centralizadores, que estavam acostumados a ter todo mundo ali do seu lado, acompanhar e medir, ficar tudo ali ao alcance da sua mão, e de repente ele teve que ter a confiança na equipe de estar todo mundo em home office, e ainda assim você tem que confiar que a equipe vai conseguir ter a liberdade e a autonomia para fazer um bom trabalho. E isso foi mais difícil para aqueles líderes que eram mais centralizadores, que não confiavam tanto na sua equipe, que não davam espaço, não davam liberdade. Então esse é um perfil de líder que vai acabar ficando quase obsoleto, vamos dizer assim. E quem que ganha força? Ganha força aquele líder que já dava autonomia, que confiava na equipe, que dava liberdade para os seus colaboradores trazerem ideias, sugestões e se virarem e fazer o negócio acontecer. Então, foi mais fácil para esse tipo de líder lidar com a pandemia, porque você tem a sua equipe trabalhando à distância, mas se você confia nela e você consegue acompanhar com dados, com números, e tem essa confiança e liberdade, a equipe responde, e foi o que a gente percebeu em muitas empresas. A gente cansa de ouvir aí grandes corporações, enfim, todo tipo de empresas dos mais variados tamanhos, que acabaram reportando que, mesmo com a pandemia, mesmo com o home office, tiveram um resultado positivo e uma entrega de qualidade e algo que surpreendeu a todos. Então, esse é um perfil super importante para a gente falar de liderança, que é a questão da autonomia, liberdade e confiança que você tem que ter, tanto no seu trabalho quanto também da equipe. Uma outra característica que é fundamental é a capacidade de aprendizado e de inovação, porque isso ficou também ainda mais evidente. Se a pessoa não é aberta a mudanças, não é aberta a aprender algo novo, diferente, se adaptar e mudar, ela vai acabar ficando para trás, né? Adapte-se ou morra. Então, o líder que estava acostumado com um jeito de fazer há anos, de repente ele teve um baque, porque agora com a pandemia as coisas mudaram e vai ter que fazer de uma maneira nova, diferente, melhor, diferente, assim, totalmente contrária ao que ela estava acostumada a fazer. Tem gente que é mais aberta à mudança, tem aquele líder que é aberto ao novo, e tem aqueles líderes que são mais receosos, não gostam de mudar, gosta tudo redondinho, daquele jeito, aquela rotina quadrada, etc. Esse é um líder que perde força. O líder que ganha força é aquele que está aberto a escutar se tem algo melhor, se você pode fazer algo melhor, mais rápido, mais barato, é o que eu brinco, né? Esse é um líder que ganha força, porque se vem algo novo, ele está aberto a essa mudança, ele se adapta e ele consegue implementar isso no dia a dia dele e da sua equipe. E a gente viu isso na pandemia.
Então, empresas que não estavam acostumadas a home office tiveram que fazer home office. Empresas que vendiam de uma maneira tiveram que vender de outra maneira. Empresas tiveram que se reinventar. Todo mundo teve que se reinventar. Então, essa é uma característica muito importante. Uma outra característica que eu gosto de falar é a questão da decisão, do poder de decisão. Um líder toma decisão o dia inteiro. Até se ele não tomar uma decisão, ele está decidindo por não decidir. E aí isso acaba causando impacto grande na empresa. Então eu sempre gosto de falar bastante desse tema, que é a tomada de decisões. Quanto melhor a tomada de decisões de um líder, melhor vai ser o resultado a longo prazo da sua área, da sua empresa, etc. E a gente viu isso na pandemia muito claramente. As empresas e as pessoas que tomaram decisões melhores mais rapidamente são aquelas que sobreviveram ou que passaram melhor durante a pandemia. E aí eu estou falando de qualquer tipo de negócio. Tem desde restaurante até grandes empresas, indústrias, enfim. Se você demora para tomar uma decisão ou toma a decisão errada, isso custa empregos, isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso custa oportunidade perdida. Então, um papel de um bom líder é saber tomar boas decisões. E para isso ele precisa ser rápido, ele precisa ter informações, ele precisa saber decidir corretamente. E isso faz muita diferença no resultado da empresa, no resultado do trabalho, da entrega de um produto. Então a gente ouviu muito caso de vamos falar até restaurante, demorou para tomar algumas medidas, de repente acabou fechando, outros já foram mais rápidos, conseguiram sobreviver, ou então indústrias, serviços, todo mundo tem várias histórias para contar durante a pandemia e olhando para trás é mais fácil ver os nossos erros. Era fácil tomar as decisões há um ano atrás, na pandemia? Não, porque a gente estava navegando em um cenário totalmente incerto. Ninguém sabia muito bem se ia ter vacina, se não ia ter vacina, quando que a pandemia ia acabar, quando que as coisas iam melhorar, ou se as coisas não iam melhorar, e é muito difícil você tomar decisões quando você tem um cenário tão incerto. Mas isso é papel de um bom líder. Você tomar decisão quando está tudo sob o seu controle é fácil. O difícil é você tomar decisão quando você tem um cenário totalmente incerto, que é o que a gente tinha ano passado e que é o que a gente ainda tem agora. A gente ainda vive um momento de muita instabilidade. Vai vir uma terceira onda, não vai vir uma terceira onda? O número de vacinas cada mês muda, quando que isso vai acabar, quando que as coisas vão voltar ao normal. Então não é fácil, mas é papel de um grande líder tomar grandes decisões, tá bom? E por fim, para a gente finalizar esse bate-papo, o modelo de gestão do líder. Eu sempre falo, um líder ele tem que engajar, ele tem que ter uma equipe que seja inspirada por ele. Então aquele modelo de gestão que é uma gestão por medo, que grita, que cobra, aquele modelo antigo, vai ficando obsoleto. Tem que ser eu acredito muito mais no modelo de liderança pelo exemplo, um modelo de liderança onde você inspira os colaboradores, onde você consegue engajar, onde você consegue mostrar o propósito, onde você dá acesso às informações e compartilha isso com a sua equipe, porque aí você mostra para todo mundo onde eles estão indo, onde eles estão chegando. Até tem uma historinha legal de um livro que eu acabei de ler, que conta a história de um físico, e ele conta a história dele, e ele participou na época na Segunda Guerra Mundial da construção da bomba atômica. E foi uma época, obviamente, muito tensa, porque era uma corrida em relação a quem conseguiria fazer primeiro a bomba, porque o medo era que os alemães conseguissem fazer antes que os americanos. Então eles juntaram alguns físicos, vários físicos, e começaram a trabalhar nisso. E esse físico chegou numa equipe, é uma equipe que tinha um número de pessoas assim super inteligentes, super preparadas, mas não funcionava. Não dava certo, o negócio não dava, as entregas eram ruins, etc, etc. E quando ele foi ver, o antecessor dele era uma pessoa centralizadora, que não gostava de passar informação, que só dava informação picada para a equipe, até pela questão de sigilo, ele tinha muito medo, etc. Conclusão, você tinha uma equipe que não era engajada, não sabia o que eles estavam fazendo, o negócio não andava. Era uma equipe que trabalhava só no tempo certinho, entregava e ia embora, não estava nem aí. O que ele fez? Ele reuniu a equipe e falou, gente, é o seguinte, nós estamos participando aqui da construção da bomba, que é uma questão de vida ou morte para o nosso país, para os nossos pais, para a nossa família.
Então, o trabalho nosso aqui é fazer essa atividade para a gente conseguir chegar nessa solução. E a gente precisa fazer isso antes do inimigo. É um cenário extremo, claro, guerra, né? E isso engajou eles de uma maneira que eles falaram, bom, agora eles viram o propósito, eles viram o todo, e aí ele não precisou mais ficar dando ordem e microgerenciando essas pessoas, porque agora eles tinham aquele senso de responsabilidade, um engajamento muito maior. Com isso, o pessoal trabalhou até mais tarde, entregou, antecipou, encontrava soluções, pensava fora da caixa. O resultado foi incrivelmente maior do que eles tinham antes com a mesma equipe. E, claro, a gente está falando de um exemplo extremo que é a guerra, mas olha quando a gente olha para as nossas empresas, muitas vezes é a mesma situação. Você tem aquele líder que não confia na equipe, que não passa toda a informação, que dá a informação picada, que fica exigindo, cobrando, só dando porrada o tempo inteiro. O que você acha que vai ser a reação da equipe? Vai ser a mesma coisa. A pessoa vai entregar menos, vai ser menos engajada, não vai querer participar tanto, vai dar o horário, vai sair, vai chegar já com aquela cara cansada, etc. Agora, se você engaja, se você motiva, se você mostra o propósito e se você dá liberdade, você confia na pessoa, a tendência é que ela retribua, né? Que ela faça mais, que ela traga ideias, que ela dê sugestões, que ela faça o negócio acontecer, que ela resolva. Então, esse é um perfil de líder que eu acho que ganha muita força. E por último, uma questão de senso de urgência. Acho que isso é super importante também. Acho que muita empresa e muitos líderes estavam acostumados a uma calmaria e aquela rotina e tá tudo igual. E agora a gente viu que não dá. Você tem que ter um senso de urgência altíssimo para tomar aquilo que eu falei, para tomar as decisões corretas, mas no tempo certo também. Porque não dá para esperar. Às vezes você tomar uma decisão ou não agir no momento adequado, isso causa um prejuízo enorme para a equipe, para a empresa, para o resultado. Então esse senso de urgência é muito importante. E claro, você se preocupar com a questão de saúde mental, inteligência emocional sua e também da equipe. Porque sem isso você não vai ter uma equipe saudável e que consiga trabalhar, produzir, ficar engajada. Isso é algo que nem todo mundo observava antes, que é a questão de qualidade de vida e de saúde e de questão de inteligência emocional da sua equipe, e isso ganhou força, né? Acho que isso com a pandemia, os líderes que se preocupam com a sua equipe nesse aspecto de saúde, ganhou muita força, porque até estava discutindo isso ontem, a gente tem situações, infelizmente, com a pandemia é muito ruim, porque você teve gente que perdeu familiares, a gente está num país com desemprego muito alto, um país polarizado, então não é fácil. O líder tem que ter uma pessoa que tenha uma inteligência emocional, que saiba lidar, que saiba que do outro lado tem uma pessoa ali que tem os seus problemas e você precisa ouvir, entender, dar o espaço, a liberdade, para aquela pessoa conseguir trabalhar da melhor maneira, e não só dar porrada, 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 achando que isso vai resolver. Tá bom? Então acho que esse é o perfil de líder que eu queria falar um pouco para vocês. Acho que eu peguei os dois lados do líder, né? O que a gente enxerga como mais importante para um líder ter hoje e o que ele deveria evitar. E além, claro, a gente sempre fala da pessoa compartilhar os mesmos valores da empresa, ter mais ou menos uma visão parecida de mundo, porque senão, mesmo que a pessoa seja uma pessoa tecnicamente muito boa, se ela não compartilhar os mesmos valores da empresa, não vai dar certo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que mais vocês acham importante no perfil de um líder e até a próxima. Obrigado.